De Genildo Ferreira de França, ele não era capaz de matar nem mesmo uma borboleta. E talvez eles nunca tenham se enganado tanto. Genildo havia servido para o 7º Batalhão de Engenharia de Combate, então ele tinha uma certa afinidade com armas de fogo. Depois de voltar do exército, ele rapidamente se tornou amado pelos seus vizinhos, que nunca imaginaram que aquele jovem de apenas 27 anos seria capaz de cometer uma onda de assassinatos horríveis que marcaria para sempre o Rio Grande do Norte. Foi em 1995 quando Genildo presenciou o atropelamento do seu filho, Yuri. No dia do acidente, a criança perdeu a vida e o motorista garantiu que não havia visto. Ele até mesmo tentou prestar socorro, mas já era tarde. Desse modo, a justiça optou em não culpar o motorista pelo acidente. Genildo, no entanto, ficou profundamente perturbado com aquela perda e nunca mais viria a ser o mesmo. No mesmo ano, ele acabou se separando de sua esposa, Mônica, que após isso teria inventado uma história em que disse ter flagrado Genildo na cama com outro homem, Edilson Carlos do Nascimento. Em pouco tempo, toda a cidade soube da história, fazendo com que ele virasse motivo de piada por todos os moradores do local. Baltazar Jorge de Sá, ex-sogro de Genildo, foi um dos principais motivos para que a história se espalhasse, pois a contava por todos os locais que passava. Não importava para quem você perguntasse, o boato tomou conta de tudo, e aparentemente ninguém perdia a oportunidade de zoar Genildo. Até mesmo um surdo-mudo do bairro que avistava ele várias vezes fazia gesticulações que insinuavam que Genildo fazia sexo com outros homens. Os seus familiares e amigos mais próximos sabiam que ele estava incomodado com a situação, mas não imaginaram que aquilo desencadearia em algo horrível. Entretanto, isso ficou evidente quando Genildo, que possuía um bar chamado Bar do Yuri em homenagem ao seu filho, passou a ser prejudicado com os boatos. Na verdade, o próprio local recebeu os boatos de ser um ponto de encontro para homens homossexuais. Por conta disso, o bar acabou falindo e Genildo vendeu as coisas como o freezer e outros itens do local para comprar armas e munições. Infelizmente, na mente dele, após perder seu filho, esposa e honra, nada mais importava. A sua perturbação mental foi notada quando ele chamou um grupo de amigos para que cavassem sua cova e ligou para a funerária para orçar o seu próprio caixão. Os seus amigos acharam que aquilo era uma péssima brincadeira de mau gosto e chamaram as autoridades, que confiscaram 2 das armas compradas e pelo menos 200 cartuchos de munição. Alguns dias depois desse ocorrido, Genildo compartilhou a um dos seus vizinhos que todos os seus difamadores e devedores receberiam o que mereciam. Então, no dia 21 de maio de 1997, Genildo olhou pela última vez para sua lista que continha 20 nomes de pessoas que desejava matar. Ele então saiu de sua casa vestindo um colete de camuflagem, empunhando uma pistola semiautomática, além de também estar levando consigo um revólver .38 com silenciador e mais 5 caixas de munição. Ninguém sabia, mas durante todo aquele tempo, Genildo havia planejado uma chacina. Assim, a sua primeira vítima foi o taxista Francisco Marques Carneiro, que estava namorando a sua ex-esposa. Ele também foi um dos responsáveis por espalhar o rumor sobre a sexualidade de Genildo. O homem foi morto, baleado com um tiro na testa. Depois disso, Genildo pôs o corpo de Francisco no porta-malas do seu Fiat Palio e seguiu até a casa do seu conhecido Francisco de Assis Ramos dos Santos. Ele convidou o homem para um passeio de carro e mais tarde outro amigo chamado Valdenice Ribeiro da Silva também se juntou a eles. O trio seguiu com o Palio até a casa de um quarto conhecido, Elias dos Anjos Pimento, que entrou no carro deles e seguiu até a casa do sogro de Genildo. Lá, ele levou o seu sogro e Elias até um bosque, onde os executou. Logo após o duplo homicídio, o trio dirigiu para a casa de Manuel Brito Marcolino, um fazendeiro com quem Genildo havia discutido no passado. João Maria Silva de Lima também estava na casa de Manuel e acabou se oferecendo para ir com eles. Pouco tempo depois, os dois foram executados. Depois dos 4 homicídios, eles retornaram para a cidade, onde convidaram Edilson Carlos do Nascimento para uma festa. Porém, pouco tempo depois, ele foi levado para uma região florestal e também foi morto. Nesse meio tempo, os moradores locais acabaram descobrindo os corpos das últimas 3 vítimas. Mais tarde, os cúmplices involuntários compartilharam que durante os assassinatos, Genildo ria freneticamente e impulsivamente pedia perdão a Deus. Ao fim da noite, ele acabou liberando seus cúmplices e foi em direção à casa de sua ex-esposa, onde a encontrou conversando com o seu irmão Erasmo Fidelis de Sá. Sem avisar, Genildo apenas disparou 4 vezes contra a cabeça da mulher. Erasmo ficou apavorado, mas foi liberado depois que Genildo disse que não tinha nada contra ele. Depois que Erasmo saiu, ele se sentou ao lado do corpo de sua esposa e escreveu uma carta de despedida. Após isso, Genildo pegou seu filho Mateus, de 8 meses, e o levou para a casa de sua prima, Maria dos Anjos, alegando que Mônica estava doente e que precisaria deixá-lo com ela. Ainda durante a madrugada, Genildo teria procurado por William Duarte Nobre Jr., indo até sua casa por 3 vezes. Porém, por sorte, devido a um problema no seu caminhão, William não voltou para casa naquela noite.
morte. O criminoso ainda visitou vários membros de sua família para se despedir e contou para sua irmã mais nova, Rosana, que ele estava em uma missão e que não pararia até completá-la. Os seus familiares não entenderam a situação, mas tudo ficaria mais claro quando o sol nascesse. Por volta das 6 horas da manhã, Genildo partiu em direção à casa dos seus pais, José Ferreira e Maria do Carmo. Lá eles foram levados até o quintal da casa e ameaçados de morte. Nesse momento, seu irmão Genilson questionava o porquê dele querer matar seus próprios pais. Genildo então respondeu que não queria que sua família sofresse devido às suas ações homicidas. Nesse meio tempo, como a polícia já estava caçando Genildo, ele não conseguiu executar sua família, pois o sargento da Polícia Militar Francisco de Assis Bezerra chegou na residência. Ao seu lado estava o soldado Wilton de Lima, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Genildo disparou 2 vezes em direção à cabeça de Francisco. No processo, o atirador também conseguiu ferir o segundo policial e fugir. Devido a isso, ele se viu obrigado a abandonar o plano de matar seus pais e voltou para a casa do seu ex-sogro na procura das 2 filhas de Erasmo de Sá, mas que já estavam na escola. Em seguida, matou sua ex-esposa, Teresa Carlos Ribeiro, e foi em direção à casa de sua outra ex-esposa, Maria Valdete Rafael da Costa, a 200 metros de distância. Lá, ele matou a mulher junto à sua ex-sogra. Antes de ir embora, Genildo levou consigo a sua segunda filha, Nayara, e caminhou de volta para sua casa. Às 6h45 da manhã, partiram pelo bairro na procura de um homem chamado Aruanã, que Genildo acreditava que também havia espalhado os boatos sobre a sua sexualidade. Mas no caminho, ele acabou encontrando aquele surdo-mudo, que era sem teto, Flávio Silva de Oliveira, e o matou enquanto dormia. Pouco tempo depois, ele também matou o motorista de caminhão Fernando Correia de Souza na frente de sua própria casa. Por volta das 7h30 da manhã, Genildo disparou 7 vezes contra o jovem mensageiro Antônio Josenberg Campelo, de 17 anos, que acabou morrendo na rua. Nessa altura, Genildo Ferreira de França já estava sendo perseguido por um pouco mais de 120 policiais, que aos poucos se aproximavam cada vez mais do assassino. Por um tempo, ele conseguiu escapar das autoridades ao se esconder em escolas e em casas. Nesse processo, Genildo ameaçava de morte todos com quem trombava. Esse jogo se seguiu até o meio-dia, quando ele foi finalmente cercado em uma plantação de banana, onde o fim dessa trilha de sangue chegaria ao fim. Sem saída para uma fuga, Genildo decidiu liberar a sua filha para, em seguida, disparar contra o seu próprio peito. O disparo, no entanto, não o matou, e ele se envolveu em um breve tiroteio com a polícia. Em questão de minutos, Genildo acabou sucumbindo aos ferimentos auto-infligidos, permitindo a aproximação das autoridades. Quando os policiais chegaram próximo do corpo, eles dispararam inúmeras vezes contra a cabeça do criminoso, ao ponto de ele ficar irreconhecível. Nos dias seguintes, Valdenice Ribeiro da Silva e Francisco de Assis Ramos dos Santos, que foram supostamente obrigados por Genildo a serem cúmplices dos assassinatos, foram presos e condenados por cumplicidade. No dia do enterro de Genildo, nenhum familiar compareceu no cemitério do Bom Pastor, em Natal. Em contrapartida, no enterro de suas vítimas, toda a cidade parou para ir ao funeral, contando com a presença de mais de 3.000 pessoas. Ao longo dos anos, depois dos assassinatos, muitas pessoas que nunca haviam visto um criminoso desse tipo insinuavam que Genildo Ferreira de França estava louco ou possuído. De acordo com eles, os crimes não combinavam com a personalidade do Genildo que conheciam. Essa suposição é compreensível para a época do crime, mas atualmente sabemos muito bem como a mente do assassino em massa é diferente. O ódio de Genildo foi direcionado a todas as pessoas que ele julgou terem arruinado sua vida, como se aquilo fosse um direito seu, algo que na verdade apenas apresenta sua própria deterioração mental. Eu agradeço a você que assistiu até o final. Não esqueça de deixar a sua opinião sobre esse caso aqui no vídeo, que é muito importante. Eu te convido a conhecer os nossos documentários lá no canal do YouTube. E também o nosso podcast, que está em todas as plataformas. É isso, até o próximo vídeo.